Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, 26ª rodada terminou, apesar do Vasco da Gama não ter feito o papel dele, que era vencer a equipe do Corinthians. O Vasco ganhou uma sobrevida nessa rodada, muitos resultados aí importantes que a gente vai passar para vocês, e a gente já vai tratar da 37ª rodada, porque agora é pensar no Grêmio. Isto mesmo. Mas é o seguinte, a luta do Vasco da Gama não vai ser apenas dentro de campo. Fora de campo, a nossa luta continua aí contra a CBF. A CBF escalou o árbitro da partida contra a equipe do Grêmio, um árbitro conhecido lá de Santa Catarina, que já prejudicou o Vasco nesse campeonato brasileiro. E a gente vai falar também sobre a situação da punição do Vasco da Gama junto ao STJD, uma punição que o Vasco pode tomar 10 jogos aí por perda de mando de campo. E, obviamente, ontem surgiu o assunto aí da Crefisa e agora é oficial, agora realmente vai ter uma reunião aí entre a 777 Partners e também a Crefisa. A gente já estava adiantando essa situação para vocês, meus amigos. Diante dessa situação, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, para você colocar muito a atenção, porque a gente tem muita coisa para poder passar aqui para vocês. E de forma imediata, a gente já vai colocar a classificação aqui com os resultados dos jogos mais importantes dessa 36ª rodada. Conforme eu falei para vocês anteriormente, o Vasco não fez o papel dele, perdeu em casa para o Corinthians. No entanto, né, o Fluminense deu aquela ajuda para o Vasco da Gama, venceu a equipe do Santos. E outro resultado que ajudou muito o Vasco da Gama: 1-0 o São Paulo sobre o Bahia. E a novidade ontem foi que a equipe do Cruzeiro empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. Então é o seguinte, muitas pessoas dizendo aí que o Cruzeiro se salvou ontem, o que não é verdade. O Cruzeiro está com 45 pontos, tá? O próprio Bahia, que está aqui na zona do rebaixamento, se vencer as duas partidas que tem, pode chegar a 47, pode somar 6 pontos aí aos 41 que tem. Então a situação para o Cruzeiro não está definida ainda. Lembrando que o Vasco da Gama pode aí se livrar do rebaixamento já na próxima rodada. Isto porque, se o Bahia ele perder o América Mineiro e o Vasco vencer o Grêmio lá na Arena, o Vasco ficaria com 45 pontos e o Bahia com 41. O Bahia só poderia chegar a 44 pontos na última rodada aí, certo? Então, assim, o próprio Cruzeiro agora pega o Botafogo e também pega a equipe do Palmeiras. O Santos vai jogar aí contra o Atlético Paranaense e faz o último jogo na Vila Belmiro contra a equipe do Fortaleza. Então, não tem nada garantido, certo? Acho que esse jogo aqui do Cruzeiro vai depender muito do jogo do Palmeiras, né? Digo isto porque o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense antes do horário do jogo aí do Botafogo. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo vencendo o Cruzeiro, ainda tem condições aí de chegar na última rodada para ser campeão. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras tem um saldo de gols muito grande, embora ele ainda possa
ter o número de empates ali, de vitórias igualadas, né, a gente com certeza vai ter o Palmeiras campeão, porque não tem como tirar a quantidade de pontos que o Palmeiras tem. Então, assim, se a situação já tiver resolvida, o Palmeiras campeão, o jogo é às 16 horas, beleza. Eu acho que o Botafogo vai de qualquer jeito para esse jogo. Agora, se tiver um empate aqui entre Palmeiras e Fluminense, acho aí que o Cruzeiro não pontua mais nesse campeonato, na minha opinião. Bom, diante dessa situação, a gente explicou tudo aqui para vocês. 38ª rodada, os jogos, todos os jogos aí, perdão, a 37ª, todos os jogos no mesmo horário, tá? Das equipes que estão rebaixadas, que estão ali brigando, melhor dizendo, para não cair, às 18h30 do próximo domingo. Bom, pessoal, e o seguinte, ontem a CBF, ela simplesmente escalou o árbitro da partida para o jogo contra o Vasco da Gama. Se trata aí de Ramon Abate Abel, tá? O Ramon Abate Abel e o Wagner Riue, certo? Seguinte, o Vasco, esse árbitro aí, fez 4 jogos aí do Vasco da Gama. Um jogo ele prejudicou muito o Vasco da Gama, que foi esse aqui. Bahia 1, Vasco da Gama 1, lá em Salvador. Ele não expulsou, o jogo estava 1-1. Houve o pênalti para o Vasco da Gama. Ele não expulsou o jogador Gilberto. Então, me preocupa a situação da arbitragem Ramon Abate Abel, tá? Esse cidadão aqui. Me preocupa muito um árbitro do sul do país para apitar esse jogo do maior clube do sul, né? Que é o Grêmio. Bom, o seguinte, o Vasco também está de olho aí na situação do STJD, porque o Vasco foi enquadrado num artigo aí onde o Vasco pode perder 10 mandos de campo, tá? O Vasco pode ter um prejuízo muito grande, isto porque no jogo contra o Cruzeiro, alguns engraçadinhos e irresponsáveis jogaram objetos no gramado. Ou seja, a Procuradoria do STJD vai denunciar o Vasco da Gama aí por arremessos. A gente trouxe essa notícia em primeira mão ontem, tá? E o artigo prevê que o Vasco pode perder até 10 mandos de campo. E a informação que a gente tem é que o STJD vai colocar esse julgamento na semana aí, da última rodada. Então, o Vasco tem que ficar atento, porque se ficar muito em cima, pode ter um problema aí com relação a efeito suspensivo aí, do fato do Vasco não conseguir. Ah, Laureano, todos os ingressos já foram vendidos para essa partida. A gente já viu casos no Campeonato Brasileiro de devoluções aí do valores aí de reembolso para as pessoas. Como o Vasco é muito prejudicado e muito mesmo, esse ano, o Vasco, sem mais sem menos, por 3 meses aí, sem atuar em São Januário, a gente tem que ficar muito atento. Bom, o assunto que pegou ontem muita gente de surpresa, e a gente trouxe isso aqui em primeira mão também, foi a situação aí da Crefisa, certo? Deixa eu colocar aqui com fonte, tá? Que a Crefisa se reúne aí com a cúpula da 777 Partners, tá? Para poder ser o patrocinador master do Vasco da Gama, certo? Hoje o Vasco da Gama recebe aí da Pixbet 23 milhões de reais. O investimento que a Crefisa faz no uniforme do Palmeiras aí seria de 60 milhões de reais. Esse é o valor próximo que o Vasco da Gama quer chegar. Então, oficialmente aí, a Crefisa se reunirá nos próximos dias, né? O seu Lamarck foi uma campanha, foi uma promessa de campanha aí do Pedrinho, nos próximos dias, para que a gente possa ter essa situação definida, tá, pessoal? E o seguinte, nessa reunião também vai ficar conversado a situação sobre o potencial construtivo aí de São Januário e também o tocante aí do name rights, tá?
do name rights aí de São Januário, porque a Crefisa tem aí o interesse de comprar algo que saiu da boca do próprio dono da Crefisa aí. Perfeito? Então a gente aguarda essa situação e essa é a novidade que a gente tem envolvendo a Crefisa. Muitas pessoas dizendo também que a Crefisa, né, poderia fazer uma proposta aí também para 7777 para comprar aí parte das ações aí da 7777. Vamos aguardar para a gente ver, tá? Mas prioridade é a situação do patrocinador master, que geraria ali em torno de 60 milhões de reais ali com exclusividade para a camisa. A gente que está perdendo também o BMG agora, e também a situação do name rights. Perfeito? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vídeo longo, mas para a gente explicar tudinho para os irmãos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!